E agora, sem mais delongas, já fiz a apresentação inicialmente da doutora Moniz, e agora ela terá esta oportunidade de fazer com que nós continuemos sonhando. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradeço a desembargadora Nilsoni por esse convite, honroso convite, e quero dizer que eu me sinto assim duplamente honrada em dividir essa mesa com o meu chefe, com o meu corregedor. Eu falei, eu só posso ir lá na sexta-feira que o corregedor vai estar lá. E também com o meu mestre, doutor André Goma, que inclusive foi o meu examinador na minha dissertação de mestrado. E eu me inspirei muito nas palavras do professor André, que eu acho que essa é a sua atividade mais exultante, né? Ensinar, o dom de ensinar. Então, eu me inspirei muito nos seus ensinos para poder compartilhar com a Central do Idoso, no Tribunal de Justiça, tudo aquilo que eu aprendi em termos de resolução de conflitos. Então, me sinto muito honrada de estar aqui. E eu também quero já iniciar. Pode me passar, por gentileza? Obrigada. Bom, fazendo a minha aproximação com o tema, eu nasci em uma família que tem muitos idosos. E idosos que têm protagonismo sobre sua vida. Conviver com pessoas mais velhas na minha casa era um hábito, era normal, não era um evento. E isso foi tão forte na minha criação que meu aniversário de 1 ano foi realizado no Lar dos Velhinhos. Então, como diz, né, profeticamente, esse tema sempre perpassou pela minha existência. E ao ingressar na magistratura, sempre com muita proximidade em relação à vivência com os meus avós e tudo que eles eram capazes de fazer, estimular e ensinar, eu fui, na sequência, convidada a assumir a Central Judicial do Idoso, que hoje eu coordeno há 12 anos, e tive a oportunidade de, aprendendo e ensinando, compreender o valor dessa percepção de que envelhecer com dignidade precisa ser enfrentado como um desafio no Brasil. E aí eu começo, né, já desafiando a gente a se confrontar com os nossos estereótipos. Quem que é a pessoa idosa no Brasil? A pessoa idosa no Brasil é o da esquerda ou da direita? Né? Durante muitos anos, inclusive em muitos estacionamentos que a gente frequenta, esse pictograma da esquerda é o indicativo da vaga privativa. Mas a gente sabe, né, e o desembargador está aqui para comprovar, que depois de 60 tem muita vida produtiva. Então, o nosso primeiro desafio é justamente desconstruir a imagem de que o envelhecimento está absolutamente e inexoravelmente ligado a algum tipo de deficiência, debilidade, improdutividade, mas que com 60 anos a gente ainda consegue continuar com muita maestria e agora associada à sabedoria que o desembargador Roberto trouxe, como ele mesmo disse, né, são os primeiros a saírem da roda do apedrejamento, né, porque já compreenderam, né, que com o passar do tempo, alguns valores precisam ser mantidos e outros não assumidos. Então, o Brasil adotou um critério cronológico assumido pela Organização Mundial da Saúde, que é o critério que identifica a pessoa 60 mais como pertencente a esse grupo. Então, a gente tem que identificar a pessoa idosa a partir da sua data de nascimento. Se eu perguntar aqui, quantos anos você tem? Estou fazendo uma pergunta retórica. Muita gente que tem 60 mais vai dizer, eu não sou idoso. Porque vai se compreender como alguém tão jovem que é incapaz de fazer parte desse grupo. E essa autonegação do passar do tempo tem enfraquecido tudo o que a gente percebe em termos de importância do envelhecimento. Então, não existe idoso jovem. A pessoa que é idosa fala, não sou idoso, eu sou jovem. Não existe idoso jovem. Existe idoso saudável, idoso produtivo, idoso incluído, mas idoso, se tem 60 ou mais, é um critério cronológico.
Então, a partir desse recorte, eu quero dizer que o envelhecer é um denominador comum. Todo mundo envelhece. Não envelhecer é sinônimo de morrer jovem. Então, a segunda opção não é boa. Então, o negro envelhece, pessoa LGBT envelhece, pessoa com deficiência, povos originários, independentemente da sua escolaridade, classe social, da sua posição ideológica, da sua condição financeira, da sua capacidade, todos nós envelhecemos. E esse é, como disse o tema do nosso seminário, né, a maior atualidade que o Brasil vive. Não há nada mais atual do que se tornar velho. Há muito pouco tempo nós éramos um país de jovens, mas nós nos tornamos, como um case, né, no mundo todo, um país de pessoas velhas. Dobramos o nosso percentual de pessoas idosas de 7% para 14% em 18 anos, o que a França levou 120 anos para fazer. Então, a nossa curva de envelhecimento populacional ela é praticamente vertical. Os outros países fizeram isso num decurso de tempo proporcional à modificação da sua cultura, o que não aconteceu no Brasil. Então, no Brasil, a partir de 70, a gente teve uma queda da natalidade brusca, inclusive hoje a gente não tem mais a taxa de recomposição, né, da nossa população, nós já não cresceremos tanto quanto morremos. Então, o Brasil fechou essa portinha da natalidade e viveu um boom de tecnologia, avanços médicos, científicos, saneamento básico a partir da sua industrialização, o que fez com que a gente vivesse, então, esse grande desafio que não é pessoal. Envelhecer, a gente nunca vive sozinho. Esse é um fenômeno que a gente vive com todo mundo que está perto da gente. Então, às vezes a gente fala, nossa, o fulano da faculdade está tão velho, mas ele deve estar pensando a mesma coisa de você, porque você envelheceu tanto quanto ele, né? Então, envelhecer é algo que a gente deve pensar coletivamente. Essas são as projeções para o nosso para a nossa segunda dobra. Novamente, o Brasil em pé, né? Verticalmente, saindo de 14% para 28%, num ritmo aceleradíssimo. Gente, isso aí muda tudo. Achar que a gente só vai envelhecer e, ok, a gente vai ficar velho, principalmente para os atores do sistema de justiça, é um engano. A gente já tem visto, em termos de políticas públicas, que o não preparo para essa demanda social criou os impasses que a gente vive na Previdência. Hoje a gente tem uma questão de saúde pujante por causa dessa circunstância social, e no judiciário não vai ser diferente. Porque, olha só, a gente não tem mais pirâmide. A gente já tem um barril. E isso não é assim para daqui a alguns anos. Isso é para agora. Olha só, de 2010 a 2022, esse censo foi divulgado mês passado. De 2010 a 2022, a gente teve uma redução drástica do número de nascimentos. Olha só, lá na base, em 2010, a gente tinha uma curva maior. Mas quando a gente vai lá para o topo, a gente tem um acréscimo das populações 90 mais. Vocês estão vendo? Então, o que a gente está vivendo agora, o Japão já viveu, o Reino Unido já viveu, e isso é tão drástico socialmente que esses dois países já criaram um ministério destinado a cuidar de pessoas idosas solitárias, Ministério da Solidão. Ministério Executivo, igual é do lado da economia, igual é do Ministério da Educação, eles têm um ministério destinado a cuidar de pessoas mais velhas que estão sozinhas. Eu nasci em 1980. Quando eu nasci, a gente tinha aí uma proporção de 40 crianças para 6 idosos. Olha como é que está hoje, em 2022. Quase empatado. Essa estrutura muda a razão de dependência que nós temos visto hoje nas famílias. Hoje a gente tem uma geração chamada geração sanduíche, que inclusive foi tema do Enem, que é a geração de mulheres na casa dos 40, que estão cuidando de filhos pequenos, porque deixaram para engravidar tarde, mas já estão sendo responsáveis pelo cuidado dos pais que já estão velhos. Essas pessoas que estão no mercado de trabalho estão vivendo o dilema de se sentirem pressionadas
por 2 dinâmicas de cuidado. Gente, isso aqui muda tudo e vai chegar na nossa porta. Nós estamos preparados para essas novas demandas? Em 1970, quando a gente diminuiu a nossa taxa de natalidade, a gente tinha muitas demandas relacionadas ao processo de industrialização, à questão da implementação do mercado de trabalho. Recentemente, a gente teve um boom de revisionais de contrato. Na época da dolarização, a gente teve aquela questão das revisões de contrato também. Então, isso é um momento social. No nosso momento social hoje, e eu posso falar isso assim de uma posição privilegiada, porque coordenei e continuo à frente de um grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça para a implementação da resolução número 520 de 2023, que está implementando em todos os tribunais do país capacitação nessa área. Faço menção, inclusive, professor, à oficina de parentalidade, porque aos moldes da oficina da parentalidade, como o senhor mesmo me avaliou, a gente criou a oficina da parentalidade prateada, que a gente busca trazer mecanismos de solução autocompositiva para questões relativas ao envelhecimento. Então, olha o que a gente tem hoje. Questões relacionadas à autonomia da vontade, cada vez mais questionamentos de diretivas antecipadas, regime de bens de casamentos tardios. Então, tem gente que tem 70, mas sabe muito bem qual é o regime de bem que quer casar. Eu não posso presumir que essa pessoa que tem hoje legitimidade para ser um legislador esteja inábil para gerir a própria vida. Então, a gente está tendo algumas dinâmicas de sociais que vão nos levar a algumas reflexões relacionadas às decisões judiciais. Paternidade tardia, gente, cada vez mais evidente. Pais aos 60, aos 70, mães mais velhas também. Então, pensei não, hein? Senti uma cutucada, não sei de nada, desembargador, estou chegando agora. Aí, tá vendo? Então, nós temos tido, e algumas dessas circunstâncias relacionadas a questões de família, nos levam a outros questionamentos bioéticos, que vão envolver ali questões de distanásia, ortotanásia, tratamentos experimentais. Como coordenadora da Central, recebo muitos questionamentos de hospitais do Distrito Federal, no seguinte sentido: doutora, tem uma idosa aqui que chegou, ela tem diabetes, ela tem um pé que já está bastante inflamado e a gente vai precisar amputar, porque senão vai ter uma infecção generalizada. E ela disse que não vai amputar o pé. O que eu faço? Eu sou médico, eu sei que eu preciso fazer essa intervenção, mas ela não aceita. Eu pergunto, tá lúcida? Tá, respeita a vontade dela. Mas olha só, nós não estamos tão maduros para isso. Porque o médico tem medo, ele precisa me escutar para tomar essa decisão. Né? Então, assim, essas questões estão chegando todos os dias no tribunal. Os filhos estão com o pai internado em coma, não tem como substituir a vontade precisa substituir a vontade daquele pai numa questão de saúde. Um quer fazer hemodiálise e o outro não quer. Vai ganhar aí 3, 4 dias de internação. Mas um não quer morrer com aquela dor de falar assim, não tentei até o fim. E o outro quer, deixa papai descansar. Quem que vai decidir essa questão? A gente. Estamos preparados para lidar com essa situação? É isso que tem aumentado nos tribunais. Alimentos inversos e abandono afetivo inverso. Antigamente a gente pegava pouco disso, agora está cada vez mais evidente. Abrigamentos em instituições de longa permanência, alta social, população idosa em situação de rua. Só cresce por quê? Porque se a população idosa aumenta, ela aumenta e ela acaba se expandindo para todas as circunstâncias sociais. Então, eu tenho um incremento do mercado de trabalho 50 mais, o incremento, por exemplo, a UNB essa semana abriu um processo seletivo somente para vestibular 60 mais. Então, a gente tem um grupo grande de pessoas 60 mais que estão fazendo uso lá da sua capacidade de continuar aprendendo no teor da universidade, no contexto de universidade. Isso também traz para nós outras questões sociais. Estão tirando vaga? Não estão tirando vaga? Né? Porque daqui a pouco essas pessoas vão terminar seus estudos, vão entrar no mercado de trabalho, vão continuar consumindo. Então, são muitas questões. Então,
também estão aumentando a quantidade de pessoas idosas em situação de rua. No Distrito Federal, nós não temos instituições de longa permanência pública, nós temos 5 conveniadas, 5 filantrópicas privadas que recebem uma verba governamental para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam ser internadas. Ontem tinha 150 idosos nessa fila. O crivo para esse abrigamento é altíssimo, a pessoa ela não tem que ter rede alguma para ela ser elegível para esse abrigamento. E mesmo sendo, ela precisa esperar 150 idosos morrerem para chegar, porque quando você faz um abrigamento, esse idoso não sai mais. Ele não volta para casa, só sai quando ele morre. E o que a gente está fazendo? Antigamente veio aquele boom da criação dos leitos de UTI, né? Não, vai lá, pede uma decisão judicial que cria um leito de UTI. Hoje a gente está criando leito de UTI e está criando vaga em LPI. Como não tem vaga em LPI, onde estão havendo esses abrigamentos? Em hospitais. Gente, é simplesmente estatístico, não é algo que eu vejo assim, que eu ouvi dizer. Vésperas de feriados prolongados, Natal, Carnaval, Semana Santa, familiares que estão exaustos, e aí a gente poderia ter um seminário só de todas essas repercussões. Vou me ater só a essa classificação. Familiares exaustos. Deixam seus idosos em uma situação de vulnerabilidade ainda maior, diminuindo a oferta de água. Esse idoso entra em confusão mental, mas ele não está morrendo, ele só está desidratado. Mas ele vai precisar tomar um soro no hospital. Esses familiares deixam esse idoso no hospital e vão viajar. Porque não tem com quem deixar essa pessoa. E aí ele deixa no hospital. Esse idoso, quando ele recebe alta, às vezes um soro é suficiente, a família está longe. Aí a gente recebe a ligação. Doutora, tem um idoso aqui com alta social, ou seja, ele já está elegível do ponto de vista médico, mas ele não tem com quem ficar, não tem para onde ir. O que eu faço com ele? Gente, Hospital de Base de Brasília, fui pessoalmente lá. O Hospital de Base de Brasília tem um idoso em alta social há mais de 300 dias. Se a gente tiver curiosidade de buscar nos nossos hospitais públicos a quantidade de leitos utilizados por pessoas em alta social, a gente vai se surpreender. A ponto de a gente precisar dar uma forçadinha com o governador para dizer, olha, não é só uma questão de caridade, é uma questão de orçamento. Sai muito caro você manter uma pessoa idosa aqui, utilizando um leito de hospital, se você não resolver abrir mais ILPIs. Então, olha, isso aqui também está caindo nas nossas mãos. Planos de saúde, home care, tratamentos a longo prazo, violência doméstica contra a pessoa idosa, e aí eu quero trazer um tema específico sobre isso, proventos, BPC, pensões, ações trabalhistas, tanto do mercado de trabalho 60+, quanto de cuidadores, que a gente não tem uma ocupação definida, mas aí a gente pega o jardineiro, que é uma pessoa que conheceu o papai a vida toda, mas agora ele vai trocar fralda, agora ele vai mexer com dreno, agora ele vai mexer com sonda, a gente pega uma secretária do lar para poder nos ajudar como cuidadores. Qual é a remuneração? É o piso da saúde? É o piso da enfermagem? Então, isso aqui é o que está chegando aos tribunais. E é por isso que a Resolução 520 traz uma recomendação de preparação, de capacitação, de implementação de estudos, políticas voltadas ao envelhecimento. Porque se a gente não se preparar para isso, a gente vai continuar repetindo as injustiças que a vida trouxe, em alguma circunstância, né, para essas pessoas que estão nos procurando. Então, só para a gente finalizar essa reflexão sob o ponto de vista jurídico, quando eu nasci, o país era o tempo do futuro, o país era o país jovem, a gente tinha uma forte proteção de criança e adolescente, a gente tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é proteção integral, a gente tem a Lei dos Alimentos Gravídicos, que protege assim a mulher a ponto dela simplesmente fazer uma imputação de paternidade para que esse pai ou os supostos pais, 2, 3, se responsabilizem pelo pagamento dos alimentos para essa criança. A vida civil corre como um todo, mas quando chega no Estatuto da Pessoa Idosa, ele ainda está acanhado. Por quê? Porque lá a lei fala que a obrigação alimentar, sob o ponto de vista da pessoa idosa, é solidária.
mas os filhos não estão sendo condenados ao pagamento desses alimentos. Sabe o que eles alegam? Doutor, ele não foi um bom pai. Ele abandonou, ele bateu na minha mãe, ele deixou a nossa família, ele criou outra família, mas a lei não trouxe requisito para o pai para que ele se responsabilizasse pelo seu filho até os 18. O pai não pode dizer assim, ele não é um bom filho, ele não é um filho obediente. Então, como que a gente vai ponderar? O que é ser um bom pai? Qual é o meu nível de responsabilidade? Eu não consigo obrigá-lo a amar, mas ele é obrigado a cuidar. 229 da Constituição é muito claro nesse dever de cuidado. Então, levando em consideração esses marcos políticos do envelhecimento ativo, é um marco político publicado pela ONU em 2004, na perspectiva de saúde, participação, segurança e aprendizagem ao longo da vida, as decisões judiciais precisam levar em consideração. A pessoa idosa, isso aqui é base para a elaboração de políticas públicas e também para as nossas decisões judiciais. Saúde não é ausência de doença, segundo a OMS. Saúde é conviver com suas limitações, eventualmente crônicas, para um máximo de dignidade de vida. Participação não é você falar assim, olha, eu gosto muito de você, tá, papai? Que esse é um grande problema do envelhecimento e do etarismo, que é o preconceito em razão da idade. Ele tem cara de cuidado, às vezes. Não precisa se preocupar, deixa o cartão comigo que eu cuido de tudo. Não precisa de ir ao banco, não precisa de se preocupar com mais nada, eu sei o que é melhor para você, você não precisa mais sair, você não precisa mais ter amigos, a gente te supre. Depois que mamãe morreu, você não precisa mais de ninguém. Namorada? Jamais! Quantas famílias se aproximam da central para questionar a autonomia da pessoa idosa? Papai ficou louco. Papai tá louco. O que aconteceu? Mamãe morreu e ele arrumou a namorada. Aí a gente sempre pergunta, é muito dolorido. Eu não queria estar nessa situação, mas eu sempre pergunto, quem que morreu mesmo? A mamãe ou o papai? Se foi só a mamãe, ele ainda pode continuar namorando. Porque agora, se ele está lúcido, a vida é dele, o dinheiro é dele, ele vai escolher quem vai fazer companhia nas viagens dele. E a gente escuta assim, não, mas a gente dá tudo o que ele precisa, ele não precisa de ter uma companheira. A gente vai lá, o senhor vai lá? Vou. Quando que o senhor vai lá? Domingo, depois do almoço. A gente vai lá, almoça. Quantas horas da sua semana o senhor fica com ele? 2 horas. Mas eu ligo. Então, entendem que isso é uma questão que vai exigir de nós uma visão diferenciada, uma questão de política. No pilar da participação, eu vou perguntar para a pessoa idosa, o que você diz sobre sua vida? Porque você tem o direito de ter o controle das suas decisões. Até o dia que você for incapaz, quem decide o que vai fazer com esse recurso é você. As mediações vão levar em consideração a sua proteção integral e não o que é melhor para os filhos no revezamento de cuidados. Então, tudo isso a gente precisa considerar. Segurança no contexto social e aprendizagem ao longo da vida, que, assim, a ciência já evoluiu muito, a ponto de praticamente ficar de ponta cabeça, porque pensava assim, a criança aprende muito, o idoso não aprende nada. Hoje isso inverteu completamente. Baltz, que é uma referência, né, juntamente com Erik Erikson, que eram psicólogos estudiosos da teoria da psicologia e do desenvolvimento, identificaram claramente a capacidade que a pessoa idosa tem de continuar aprendendo. O que ela faz é trabalhar com o que eles chamam de teoria SOC, seletividade, otimização e compensação. Ele pensa assim, eu preciso aprender tudo? Não, eu já tenho bagagem demais, então eu vou selecionar. E isso é lindo e inspirador. Agora a gente tem que aprender a lidar com esse mecanismo de defesa que o envelhecimento traz. E aí eu volto, né, para essa figura linda, né, até o vovô que está tirando selfie, porque ele é, dentro desse micromundo, a referência, o esteio, o cuidado. É uma imagem, assim, que tem, infelizmente, hoje, é um desenho. Porque não é assim. Na vida real, a gente vê que cresce o número de filhos que cuidam dos seus pais, mas diminui o número de filhos, quantidade de pais de pets. Quem vai cuidar desse povo?
A gente, a igreja. Essas pessoas vão envelhecer. A gente já pensou assim, ok, cada menino pode ter 2 pais e 2 mães no seu registro de nascimentos, que são os socioafetivos, que são os biológicos. Esse menino está preparado para cuidar de 4 velhos? Porque vai inverter. Naquele ciclo da vida, ele vai se responsabilizar pelo cuidado, pela dignidade, pela estrutura, pelo acolhimento dessas 4 pessoas que cuidaram dele. Então, hoje a gente tem esse quadro, né? Mas ele não vai permanecer muito tempo, não. A Alemanha formalizou um contrato com o governo brasileiro, a embaixada alemã, isso é oficial, se der um Google aí, vocês vão ver. Alemanha, Japão e Reino Unido estão recrutando os nossos cuidadores, porque lá eles têm muitos idosos e pouca afetividade nos cuidados. Então, na Universidade Católica de Brasília, que tem um curso de medicina bastante atuante, eles formalizaram com a embaixada alemã. O estudante de medicina que chegar ao 8º semestre, se tiver interesse em fazer um estágio em política de cuidados, geriatria, atenção à pessoa idosa, lá já vai com residência. Não volta mais. Nós estamos enviando os nossos príncipes. Porque aqui a gente tem poucos filhos e quer que eles ganhem o mundo, né? É isso que vai acontecer. Aí nós vamos ficar e quem vai cuidar da gente? As ILPIs, né? O abrigamento, a gente vai se cuidar. Então é isso que esse é o desafio que tá por vir, né? Então é isso, porque no contexto de casa, na vida real da grande parte dos idosos do Brasil, esses são os dilemas. Não tem trabalho. Com a pandemia, 53% das famílias do Nordeste foram sustentadas pelo BPC. 53%. Gente, isso é um número assustador. As pessoas idosas continuam sendo responsáveis pelos seus lares. Antigamente, a gente tinha assim, um fenômeno na psicologia que era a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos cresciam, iam cuidar dos seus filhos. Hoje eu escuto, doutora, pelo amor de Deus, meu ninho está cheio. O meu ninho está cheio. Eu tive filho, meu filho casou, teve filho, separou, voltou para casa, agora cuido de mim, do meu filho, do meu neto, e agora? Então, a gente também está se deparando com essa situação, porque os nossos filhos não estão sendo preparados para o batente que a gente teve. E estão voltando para casa para dar sequência nos nossos recursos, no nosso trabalho, utilizando esse ciclo, né? E aí, você vai parar onde? Vai parar na nossa mesa. Por quê? Ó, esse quadro é da Central do Idoso, mas coordenando lá no CNJ os estudos a respeito do envelhecimento, eu coloquei esse aí, e isso aí poderia ser o retrato do Brasil. 60% da violência ela começa com a psicológica, aliás, 31% da violência inicia pela psicológica, passa claramente pelos demais. Tem uma cifra oculta aí que a gente não coloca porque as pessoas não denunciam, que é a violência sexual crescente contra a pessoa idosa. Por quê? Porque a mulher não denuncia, porque ela tem vergonha, ela tem medo de ser ridicularizada. Quem é que quer uma velha dessa? É o que a gente escuta. E segundo, porque ela não engravida. Então, dentro de casa, ela é uma vítima em potencial. Ela não tem voz e ela não deixa registro. Não tem ímen. Então, tranquilo. Então, essa cifra a gente só tem alcançado pelas notificações compulsórias. Os números de violências sexuais, né, estupros que são realizados contra a pessoa idosa, a gente não alcança pelo Disque 100 nem por denúncia. Eles não vão. A gente só alcança quando a violência deixa uma limitação física que faça essa pessoa idosa procurar um atendimento médico e pela determinação de notificação compulsória que existe, o profissional da saúde entra em contato com a vigilância epidemiológica e faz o registro. É assim que a gente descobre essas doenças, essa violência. Não tem outro jeito. Então, a mulher mais vítima do que o homem, dupla condição de vulnerabilidade, e no Brasil uma situação que
recorrente no mundo todo é a feminização da velhice. No Brasil, o homem vive 7 anos a menos que a mulher. Isso aí também é outro motivo de palestra, que tem a ver com o homem não aceitar o cuidado, recusar, prefere morrer do que ter a filha trocando a fralda. A gente escuta isso. Tem isso também, e não aguenta as mulheres. Olha, usando esse dado, desembargador, usando esse dado, desembargador, sabe o que eu tenho recomendado nas minhas palestras em universidades, que a gente, né, assim, tem falado para muitos jovens, assim, eu falo, gente, mulheres, olhem para homens mais jovens, para diminuir o tempo da viuvez. A minha filha tem 10, provavelmente o marido dela ainda nem nasceu. Porque se a gente for pensar nessas estatísticas, as mulheres ficam viúvas por muito mais tempo. Elas lidam melhor, elas são mais resilientes com a questão do cuidado. Um dia vai para a casa de um filho, um dia para a casa do outro, ficam quietinhas, aceitam isso, os homens não aceitam, e elas têm uma prática de prevenção a doenças mais eficientes. Então, fica a dica aí, gente. E quem maltrata esses idosos, gente? 66% os filhos. Não é o cuidador contratado. São os filhos, são os netos. Essas pessoas maltratam seus velhos. Então, isso é caso de justiça. Isso é caso de justiça. E isso aí é a repercussão que a gente tem quando a gente vive num país preconceituoso em relação à velhice. Quantas vezes eu escuto assim, doutora, esse foi um caso, inclusive, recente, que assim, o desfecho foi tão, a comunicação foi tão simbólica que eu vou me permitir compartilhar rapidamente. Doutora, meu pai morreu. Não. Doutora, meu marido morreu. Morava numa casa, boa condição financeira. Meu filho falou, mamãe, como você não pode ficar sozinha, eu vou mudar para sua casa e vou cuidar da senhora. Ótimo. Então, beleza, casa cheia, alegria, vida. Foi marido, mulher e filhos. A mulher já se apossou da cozinha, já foi deixando um jeitinho dela, já foi arrumando as coisas, a idosa já foi ficando quietinha. Aí ele falou, mamãe, você não precisa mais de ficar nesse quarto. É um quarto grande, tem um banheiro. A gente ocupa esse quarto, você vai para aquele outro quarto, dorme numa cama de solteiro, não precisa dessa cama grande. Fica nessa cama de solteiro. A gente vai dar toda a assistência. Os meninos começaram a tomar conta da casa, música alta, barulho, controle da televisão, a idosa foi ficando cada vez mais caladinha, mais amuadinha, mas ela mantinha a casa. Por quê? Porque houve uma troca, ela paga tudo e eles fazem companhia. Foi um contrato verbal, ela cuida de tudo, ela mantém todos e eles fazem companhia. Quando eles acharam que ela estava ficando muito, assim, muito cansada daquela confusão toda, eles resolveram criar um quartinho para ela, lá no fundo do lote, para dar mais privacidade para ela poder escutar o que ela quisesse, assistir uma televisão do jeito que ela quisesse. Foi ela mudar para o quartinho, mas ter o direito à mesa reservado, porque, afinal de contas, eles iriam se encontrar nos horários de refeição. Eles compraram um grande cachorro e soltaram no quintal. A denúncia chegou e falou, doutora, tem um cachorro solto e uma velha presa. Gente, isso é de chocar. Doutora, tem um cachorro solto e uma velha presa. E aí, quando a gente vai escutar essa mulher, a gente vai ver que tem muita coisa atrás, né, dessa situação. E aí, esses são os dados. Rio de Janeiro, sempre campeão de violência contra a pessoa idosa. E Distrito Federal, segundo lugar nacional por 3 anos consecutivos. Então, Rio foi em 2020, 21, 22, DF, isso. Tem muita subnotificação, esses números são números absolutos, quando a gente são números relativos, em números absolutos existem outras proporções, mas 2 estados que concentram uma grande quantidade de pessoas idosas e que têm falado sobre essa questão. Então, o Distrito Federal, com a Central, a gente tem incentivado, tem abordado escolas, conversado com profissionais de saúde,
porque a gente sabe que tem outros estados que não estão notificando, né? Existe uma cifra oculta, né? Olha aí o aumento da longevidade. O único grupo que aumentou o número de denúncias, 90 mais. 90 mais. E era incrível, porque falava assim, nas nossas estatísticas, o grupo que é maior vítima de violência é 60, 69. Gente, não é. É porque esses são os únicos que ainda dão conta de vir aqui no fórum falar. 60, 69. Quando as denúncias eram todas presenciais, antes da pandemia, a gente não recebia denúncia por telefone nem por e-mail. O nosso grupo maior era 60, 69 de vítimas. Quando a gente expandiu, começou a alcançar outros setores, e agora outras faixas etárias. 90 mais, já, ou seja, já começaram a sair do casulo, né? Aumento das denúncias anônimas também, né? Disque 100, que é sempre uma referência, que é denúncia anônima. E aqui já encerrando, vara de violência doméstica. Mulher, vítima de violência, ok, todo esforço, também estou lá e eu quero até compartilhar, viu, professor, aquele QR Code que eu vou levar lá também, as práticas, se o senhor me permitir, é claro, eu dou os créditos. Chega lá para a gente isso aqui, que está aumentando cada dia que passa, cada vez mais. Mães vítimas de violência dos seus filhos. Gente, quando a gente aplica a Lei Maria da Penha, a gente tem um pensamento de rompimento de relação tóxica. A gente pensa assim, mulher, vai viver sua vida, se empodera, rompe esse relacionamento abusivo, esse cara não te merece, cuide de você, e a gente pensa em uma relação conjugal que vai ser rompida e ela vai renascer. Quando a gente aplica a Lei Maria da Penha para uma mãe vítima de violência do seu filho, essa relação, ela não se rompe. Ela não vai procurar medida protetiva, porque ela quer o afastamento do agressor. Ela vai pedir socorro. Ela vai falar assim, pelo amor de Deus, essa idosa falou, crio o meu neto sozinho desde que ele nasceu. Hoje ele mexe com droga, eu tenho 70 anos, ele vende tudo dentro de casa, eu compro as coisas com muita dificuldade. Ele ainda não me agrediu fisicamente, mas eu tenho medo. Por favor, faça alguma coisa, eu preciso de ajuda, eu queria a internação dele. Então, olha, chegou na justiça criminal, mas o CREAS falhou, o psicossocial falhou, a assistência falhou. Aí chegou para a gente vai dar uma sentença condenando ele? Vai dar uma ameaça? 3 meses. Resolve? Não. Sabe o que elas falam? Doutora, por favor, quero que você dê um susto no meu filho, mas ele é um filho maravilhoso. Olha, eu não posso pôr ele para fora. Pelo amor de Deus, doutora, ele é minha única companhia. Ele é meu único cuidador. Se a senhora tirar ele de dentro de casa, o que vai ser de mim? Eu prefiro morrer. Então ela escolhe. Ela fala assim: ou eu sou vítima de violência, calada, mas convivo, ou eu tiro o meu agressor de dentro de casa e vou para onde? Para uma ILPI? Vai ser bem cuidada? E aí, quando a gente junta, né, a condição de vulnerabilidade, Maria da Penha, Estatuto da Pessoa Idosa. Em Brasília, eu não sei o que acontece nos outros estados, mas eu acredito que o modelo seja o mesmo. A Casa da Mulher Brasileira não recebe mulher 60 mais. Por quê? Porque se ela receber, ela não tem condição de dar assistência para a autonomia e dependência dela. Então, a gente tem uma dificuldade de, identificando uma situação de grave, de extrema vulnerabilidade, de fazer esse encaminhamento da mulher 60 mais para a casa para a casa da mulher brasileira. Porque se tiver que ministrar uma medicação, se tiver que ter um acompanhamento terapêutico, a casa não tem assistência, aí manda para a ILPI. A ILPI não tem vaga, ela fica em casa com o agressor e está tudo certo. Então, gente, isso é um apelo. Isso é um pedido de socorro. Essa senhora, esse é um vídeo, eu queria compartilhar com vocês esse vídeo. Você pode passar, por favor? Tem um play aí, não sei aonde, mas ele tem um play. Ela está dançando. Eu acho que se você colocou pelo PDF ou pela apresentação? Acho que não copiou.
Pela apresentação do PowerPoint, tem uma opção, se você puder dar uma olhadinha, senão não tem problema, eu vou iniciar essa narrativa, vocês vão compreender. Essa senhora foi diagnosticada com Alzheimer, ela tem 80 anos mais, era uma estágio inicial, mas ela era acamada, não verbalizava, não tinha independência, era cuidada por cuidadoras, passava o dia como se fosse em repouso absoluto, em repouso absoluto, numa condição assim de pré-coma. Uma alta situação financeira, uma boa condição financeira, várias cuidadoras em tudo. Uma cuidadora chegou em casa e reparou que ela tinha sinais de ter sido vítima de violência sexual. Falou assim, aconteceu alguma coisa, não fala, não verbaliza, não engravida, não deixa vestígios, mas ela notou que tinha sêmen na região do rosto dela. Falou, vou deixar uma câmera aqui e vou tentar identificar o que está acontecendo. Aí a cuidadora gravou o esposo dela praticando essas violências, né? Então, assim, ele dava uma dosagem muito alta da medicação do Alzheimer, ela permanecia dopada, e aí ele aproveitava. Ah, mas é marido dela, mas não tem consentimento, gente. Não tinha consentimento, quando via ele, ela chorava, quando via ele, ela demonstrava assim inquietação. Por quê? Porque ela estava sendo vítima de violência. A cuidadora fez a denúncia, a gente afastou de casa, todo aquele acompanhamento, fez uma avaliação. Essa senhora que estava nesse estágio pré-coma, na verdade, estava sendo dopada pelo marido. Nesse vídeo, ela está dançando balé. Quando ela saiu de casa e foi morar com a sobrinha que a acolheu, ela foi resgatar na memória dela todas as habilidades, os talentos que ela tinha. Aí, nesse vídeo, ela dança balé, ela vai até o chão, volta. Então, assim, o nosso olhar não pode se fixar a uma decisão judicial pura e simples. Ok, afaste-se do lar e acabou. Porque isso não confere dignidade. E eu quero finalizar falando para vocês, assim, como a gente está no mesmo espírito. Eu não coloquei nenhum versículo bíblico nos meus slides. Mas isso é Bíblia pura. Reconciliação, conversão dos corações dos pais aos filhos. Quantas palavras? Nem sei. Eu tenho evangelizado nos diversos lugares que eu tenho ido para falar sobre envelhecimento, porque isso é o nosso chamado. A gente tira a referência e aplica o princípio. Então, por favor, sejam sensíveis a esse tema. Nós seremos chocados e viveremos essas circunstâncias perto da gente. Porque se a gente não envelheceu, a gente está perto de alguém que envelheceu. Ou a gente vai chegar lá, ou a gente já chegou lá cuidando dos nossos pais, dos nossos avós. Então, esse é um apelo que eu faço como irmã em Cristo. Vamos nos sensibilizar para essas circunstâncias. Envelhecer com dignidade no Brasil é o desafio da igreja. Igreja, corpo de Cristo, uma igreja que não está dentro de quatro paredes. Se o Estado não chega naquelas famílias que têm 66% de filhos agressores, o padre chega, o pastor chega, a comunhão chega. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque nós somos a resposta, nós somos a luz, nós somos o sal dessa terra. E aonde a gente está, mesmo que a gente não esteja com a Bíblia na mão, é o Senhor quem chegou, é o Espírito Santo que chegou, e a gente não pode aceitar uma situação como essa, com um olhar jurídico, com a sensação de Pôncio Pilatos, lavei minhas mãos, não tem mais nada a fazer, e próximo processo. Então, esse é o meu apelo, continuo no CNJ, continuo buscando ferramentas, criei um instituto, coloco aqui o Instagram à disposição. Esse instituto foi criado a diversas mãos, tem gente do Legislativo, tem gente do Judiciário, tem gente do Executivo, tem médico, tem assistente social, tem psicólogo, tem gente de tudo que é canto. A gente vai lançar agora um livro, já está pronto, graças a Deus,
para difundir essas reflexões, tem sobre violência, sobre política de cuidados, sobre razão de dependência, sobre questões sobre envelhecimento propriamente dito, porque a gente só vai chegar a algum lugar nessa matéria se for de mãos dadas. É rede, não é judiciário, executivo, legislativo, médico, enfermeiro, plantonista, todo mundo, influenciador, profissional da saúde, profissional da educação, onde alguém fala assim, desembargador, alguém fala assim, você pode ali dar uma palestra para uma pessoa? Eu vou, com o maior prazer, porque eu quero replicar aquilo que o Senhor me ensinou. E fazer discípulos é isso, você fala para um, essa pessoa fala para um e pronto, não interessa para quantos a gente está falando. Eu queria ter sido a pregadora do Billy Graham, eu queria. Se eu tivesse alcançado o coração do Billy Graham, já estava pronto, imagina. Então, esse é o nosso desafio e eu clamo à igreja para que a gente seja a resposta para esse tempo. Nada do que eu compartilhei aqui é para trazer peso nem sofrimento, mas para trazer senso de responsabilidade. É com a gente. Essas pessoas estão envelhecendo, estão sofrendo e nós somos a resposta. Amém? Obrigada. Muito bom. Obrigado, doutora Monize. O envelhecimento é inevitável. Com o envelhecimento, inevitavelmente, também vem os problemas, mas naquilo que toca e cabe ao judiciário, nós temos que estar preparados para dar uma resposta que a sociedade brasileira merece. E quando nós temos alguém que não só orgulha, né, o Distrito Federal como Vossa Excelência à frente da Central do Idoso, coordenadora desse trabalho, que já ganhou, né, já avançou fronteiras aqui nos entes federados. É muito bom saber, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. As situações, o processo avança, como acabou de mostrar, e algo precisa ser feito. Penso que depender do Estado hoje é jogar contra uma realidade irreversível. Precisa mesmo aqueles de corações santos, corações que foram transformados pela a graça do Senhor, que podemos pensar que algo venha minimizar esse problema, que é mais do que problema, é um drama. O homem envelhece, mas Deus não. Deus não. A alma é eterna. Logo, ela também não envelhece. Anamel, viu, presidente? Ouvindo essa exposição tão criteriosa, né, e tão significativa, abriu uma frente de trabalho. Abriu uma frente de trabalho, né? Começando com os nossos magistrados, que também, invariavelmente, vai para a aposentadoria, começa a envelhecer, começa a isolar e começa a passar por tudo isso, mesmo sendo magistrado ou não. A doutora não trouxe um versículo bíblico para encerrar aqui. Não, está escrito aqui, lá em Isaías. Não sei se os senhores notaram, o símbolo da central é uma árvore. Quando a gente foi pensar na criação dessa logo, assim, vieram as sugestões de óculos, de bengala, Não, gente, pelo amor de Deus, põe uma árvore, porque está lá no Salmo 92 que na velhice ainda darão frutos. Então, ainda que não sejam vistosos e vigorosos, eles serão fonte de sombra. Então, põe uma árvore, que a gente precisa deixar esse recado muito claro. Seja qual for o fruto, seja palatável ou sombra, são eles que são as nossas raízes. Então, a gente está aí nessa luta por ressignificar o envelhecer. Então, Isaías, no capítulo 40, a partir do verso 27, ele fala assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel?
O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Aqui, os jovens são aqueles iniciantes na fé. É o que nós podemos falar assim, os crentes nominais vão para a igreja, mas nunca conheceu ao Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Olha, no meio do oceano, depois que o navio afunda, uma boia é muito importante para que ele está se afogando, não é? Que, ao finalizar esse seminário tão significativo para nós, que essa boia esteja à mercê, ao alcance daqueles que ainda não sabem o que é salvação. Agarre essa oportunidade e não venha ser tragado pelo mar. Não deixe o mundo te engolir. Abraça a esse que não se cansa e não se fatiga, porque ele nos dá força e nos renova e faz-nos voar. A vida está aqui, mas vai chegar um momento que nós vamos voar. Vamos para a eternidade com Deus, porque lá é que é a nossa casa definitiva, as mansões celestiais que já foram preparadas pelo nosso Redentor e Salvador. Amém? Eu quero chamar aqui a presidente, chamar o doutor desembargador Veloso, desembargador Teófilo, desembargador William Douglas, os palestrantes para vir para cá para tirar foto com a presidente. E obrigado, doutora Manise. Você é uma criatura maravilhosa e uma juíza excelente. Que orgulho do nosso tribunal.